Como ganhar em uma briga? Aprendendo a usar as técnicas certas. Adote uma postura de combate. Coloque o seu pé não dominante na frente. Levante as mãos até a altura do pescoço e angule o corpo para longe do agressor. Assim, você vai controlar melhor a distância até ele e proteger a cabeça e os seus órgãos vitais. Levante as mãos. Feche a boca e abaixe o queixo para proteger os ossos mais delicados do rosto, como o nariz. Abra bem as pernas e flexione os joelhos de leve para ter mais equilíbrio. Ainda mais se o agressor tentar derrubar você. Não fique parado. Mexa o corpo bastante em todas as direções, mas sem recuar. Feche as mãos para não fraturar os pulsos ou dedos. Faça força nas mãos. Suas unhas têm que desaparecer, assim como as articulações dos dedos. Enquanto isso, ponha os polegares em cima das articulações do primeiro e do segundo dedos. Aperte bem os dedos com os punhos fechados. Firme os punhos, sem virar as mãos para cima, para baixo ou para os lados. Desfie socos com os nós dos dedos indicador e médio. Esses são os dois nós mais fortes da mão humana. Aperte bem as mãos antes de desferir qualquer golpe no seu adversário. Mexa o pulso a ponto de apontar o polegar e a palma para o chão. Relaxe o pulso no momento do impacto e entre cada golpe para preservar os músculos. Só não relaxe demais o mindinho. Você vai conseguir desferir golpes mais fortes com a mão dominante. Mas use a não dominante também, tentando sempre confundir o seu adversário quanto ao que vem em seguida. Mexa-se o tempo todo para reduzir o dano de golpes contra a sua cabeça e o seu corpo. Sempre que o seu adversário tentar desferir um golpe alto, feche a boca, trave o pescoço e o maxilar e desvie para o lado. No mínimo, é melhor ele acertar a sua testa que o seu rosto em cheio. Caso ele tente golpear a sua barriga, contraia os músculos do abdômen e gire o tronco para ele acertar a sua lateral. Não os órgãos vitais que ficam no local. Você pode até ser habilidoso, mas o seu adversário vai conseguir acertar alguns golpes. Não se distraia com o choque do impacto, por medo ou pela raiva que está sentindo. Deixe as mãos em pontos altos e fique atento ao seu adversário. Ao abaixar as mãos, você vai expor o rosto a outra pessoa, principalmente se ficar cansado ou distraído. Portanto, esteja sempre atento à sua defesa. Observe o peito ou o queixo do seu adversário e, com um pouco de atenção, você vai conseguir acompanhar o movimento dos ombros dele antes de qualquer soco. Aproxime bem os cotovelos do corpo para proteger os rins, formulando estratégias durante uma briga. Grunha e expire bem alto durante a briga. Se soar natural, parece estranho, mas estudos apontam que grunhir pode aumentar a força dos golpes por um tempo. Sendo assim, você vai ter que se concentrar se quiser vencer, mas sem ficar calado. Esses barulhos também podem intimidar ou distrair o seu adversário. Se você precisar de intervenção externa, faça barulho para chamar a atenção de gente que esteja passando e que possa ajudar. Controle a distância entre você e o seu adversário. Se o seu adversário é mais forte, alto e agressivo, aumente a distância entre vocês para acabar com essa vantagem. Por outro lado, chegue perto se ele é mais lento ou baixo. Quanto mais habilidoso for o seu adversário,
mas você deve evitar chegar muito perto. Faça o possível para desviar e se desvencilhar dele. Quanto mais ágil você for, mais vai compensar as suas fraquezas e tirar proveito das do seu adversário. Por exemplo, ele não vai conseguir desferir tantos golpes se não souber que direção seguir. Tente golpear os pontos fracos do adversário, como o maxilar e o queixo. Mire os seus golpes em pontos mais sensíveis, como o nariz, rosto, rins, estômago e têmporas. Ainda assim, só tente socar a garganta da pessoa em caso de vida ou morte, pois a força do seu punho pode fechar a traqueia dela. No geral, as pessoas ficam expostas por um microsegundo depois que desviam de golpes dos adversários. Tente aproveitar essa situação. Se o seu adversário deixar a área da barriga desprotegida, dê um golpe de baixo para cima e tente acertar a região do plexo solar. Ele pode até desmaiar. Levante-se rápido se você for derrubado. Para isso, tente golpear o seu adversário nos tornozelos ou joelhos quando estiver no chão e dê um impulso com as mãos para retomar a postura. Você vai ficar com a mobilidade reduzida e incapaz de se defender bem se não sair do chão. Tenha cuidado redobrado se você for derrubado. Não dê bobeira na hora de se levantar, pois você vai estar ainda mais vulnerável. No chão, você vai ficar exposto não só ao seu adversário, mas também aos comparsas dele que estiverem por perto. Se necessário, jogue sujo, dependendo da gravidade da situação. Não tenha medo de usar qualquer estratégia ao seu alcance. Chute a virilha do adversário. Enfe os dedos nos olhos dele. Puxe-o pelo cabelo ou as orelhas ou dê uma cotovelada no rosto da pessoa. Só não se esqueça de que isso pode ter consequências graves e deve ser reservado a últimos casos. Mesmo, qualquer chute na cabeça pode ser fatal. Se o seu adversário estrangular você, tente pegar e quebrar os dedos dele, evitando conflitos perigosos. Fique bem atento à sua volta o tempo todo. Tente ver se alguém por perto está com um comportamento estranho, invadindo o espaço pessoal alheio, por exemplo, e busque formas de ir embora caso a situação fique tensa. Mexa bastante os olhos para ter tempo de desviar dos possíveis obstáculos. Use o seu olhar periférico para enxergar até o que não está diretamente no seu campo de visão. Se estiver sempre em modo alerta, você vai conseguir antever possíveis atos de violência e, assim, conseguir planejar a reação adequada. Fique atento à linguagem corporal agressiva das pessoas. Existem alguns sinais óbvios, como respiração acelerada, com movimentos rápidos nas narinas, uso de linguajar de baixo calão, dilatação das pupilas ou pele pálida. Isso indica que a pessoa está passando por um surto de adrenalina e pode ficar cada vez mais imprevisível. Portanto, prepare-se para se defender de qualquer maneira. Tente manter um diálogo pacífico com as pessoas em qualquer situação. Converse com o agressor em potencial e tente convencê-lo a ver o lado bom de uma trégua. Use aqui toda a sua malemolência e o seu poder de persuasão. Ou melhor, dissuasão. Ainda assim, não abaixe a guarda. Diga algo como: eu não quero que ninguém se machuque. Vamos tentar conversar? Tente dizer também: qual é o problema? Posso ajudar de alguma forma?
Não fale coisas do tipo, calma, amigão, e abaixa o facho, que só vão aumentar a tensão. Vá embora assim que possível. O principal objetivo de qualquer pessoa que briga é se defender, não atacar. Caso acredite que está em risco, tente ir embora sem que o seu adversário perceba. Ele não vai conseguir o que quer se você não estiver por perto. Em raras ocasiões, brigar é a única forma de evitar novos problemas. No entanto, quase sempre é melhor sair desse tipo de situação ou pelo menos tentar aliviar a tensão. Conheça e respeite os seus limites. Não vale a pena ir para o pronto-socorro com um braço quebrado só para não ficar conhecido como fracote.